praticamente sacramenta o não acesso da equipe do Goiás, porque ele chegaria no máximo a 61 pontos, né? Em caso de derrota. Com 61, a equipe não sobe, só uma tragédia. Novo Horizontino e Remo, vale demais da conta, mais um confronto direto aí, o Remo, terceiro colocado contra o quinto Novo Horizontino, jogo em Novo Horizonte. Atlético Paranaense em Volta Redonda, o Atlético vencendo, praticamente sacramenta o acesso. Outro jogo que vale, Criciúma e Atlético, domingo. Criciúma precisando da vitória e o Atlético sem nada para fazer no campeonato, né? E um outro jogo que vale demais, Chapecoense contra o América Mineiro, segunda-feira, 7h, na Arena Condá. São jogos aí pela antepenúltima rodada da segundona. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiás fala do Leão. Inclusive, que eles falaram por lá, é que o Clube do Remo é postulante ao acesso. Contas e quem são os favoritos para chegar à Série A, faltando 3 rodadas apenas para o final da Série B. Começa por você. Alô, comandante, fala comigo, Nivaldinho. Boa tarde, Superfera do Brasil. Os favoritos, os grandes favoritos, são exatamente esses que estão nesse momento no G4, né? É verdade que tem aí um confronto direto entre um que está no G4, que é o Remo, com um que está na bica para entrar, que é o Novo Horizontino. Para mim, o Novo Horizontino não vai conseguir o acesso, porque vacilou em momentos decisivos, tropeçou em casa diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem não conseguiu superar o América lá em Belo Horizonte, quase perdeu o jogo, inclusive. Eu acho que dificilmente foge disso aí, tá? Porque o Atlético Paranaense, apesar de ser o quarto colocado, tem 56 pontos. Ele tá tendo uma grana aí nessa reta final. Eu imagino que ele mandou mala branca lá pro América Mineiro. O time do América não ia se esforçar daquele jeito nem a pau. E ele tem uma sequência de jogos até o final que é relativamente tranquila. O gargalo que ele tinha que passar é exatamente esse jogo diante do Goiás, aqui em Goiânia, acabou vencendo, né? O Remo tem esse confronto pesado, mas depois ele tem um confronto que pode ter ali uma entrega, viu? Que é ele contra o Avaí. Você acha que o Avaí vai esforçar para ajudar o Criciúma? Vai não, pode esquecer. Então, o Remo ganhando esse jogo, desses dois jogos aí, ele vai ter que, logicamente, ganhar do Goiás, né? De todo jeito ele tem que ganhar do Goiás para ele subir. O problema do Remo foi aquele empate em casa. Mas eu acho que, só para finalizar, que dificilmente foge dessas equipes que estão aí nesse grupo do G4 nesse momento. Curitiba praticamente classificado, a Chapecoense em boas condições, o Remo também e o Atlético Paranaense. Galera, e mais, a gente vai ouvir eles secando o Clube do Remo, inclusive falando que tá mais fácil o Goiás subir do que o Leão. Moisés Oliveira, o Remo vai bater o Novo Horizontino, anotem. Edilberto Saturnino, o Goiás não sobe. José Jocílio também tá ligado com a gente, do Reis Oliveira também mandou mensagem, ainda acreditando no acesso do Verdão. Um abraço pro Carlos Divino Santos, concordo com o Jean. O Goiás só vai subir se todos os jogos do Criciúma, pelo menos um for com derrota. Caso contrário, o Criciúma pra mim vai pra Série A. Um abraço pro Hélio Alves, após a derrota para o Furacão, vocês afirmaram que o Goiás não subiria, hoje estão com essa balela. Ô Hélio Alves, pega a gravação, que algum de nós disse isso aqui. O que nós falamos é que ficou mais complicado, ficou mais difícil, mas em momento algum a gente jogou a toalha, não. Pra mim o Goiás tá muito vivo. Se o Goiás ganha sexta-feira da equipe do Cuiabá, ele vai ganhar do Grêmio Novo Horizontino aqui na Serrinha também. E aí ele faz 61 pontos. E ele vai pro tudo ou nada contra o Remo. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, gente. Por uma série de fatores, se eu fosse gremista, eu estaria extremamente preocupado em decidir vaga na última rodada contra a equipe do Goiás. Por uma série de fatores. Inclusive peso de camisa, tradição, força nacional. Eu não gostaria, assim, de forma alguma, de decidir vaga de acesso contra a equipe do Goiás. Forma alguma. E o torcedor tem que entender o seguinte, o ouvinte, a gente analisa o futebol dentro da lógica. E dentro certo? de um momento, né, Nivaldo? Você tem que... A gente não tem o poder da adivinhação. A gente analisa o futebol dentro da lógica. A lógica dizia o quê? Que o Remo iria vencer a Chapecoense em casa. E isso não aconteceu. Ali colocou o Remo numa situação extremamente delicada. Porque eu acho que ele vai ter um jogo fácil contra o Avaí, lá na ressacada, pela questão da rivalidade lá em Santa Catarina.
Mas duas vitórias, por exemplo, para ele, eu estou contando até a possível vitória diante do Goiás, talvez não seja suficiente para ele subir, né? Talvez precise de mais coisa, né? Exatamente. Então, a situação realmente ficou... ele tinha uma margem maior, assim, um pedaço de bolo maior para usufruir, e ele jogou um pedaço fora, que foi esse empate contra a Chapecoense lá nos seus domínios. Isso aí tem um custo elevadíssimo para o time do Remo. A gente vai ver tudo isso, vai ver eles secando o clube do Remo, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se. Galera, clicou no vídeo e já curte logo, beleza? Pix na tela, doe aqueles R$2, R$3, a gente precisa da ajuda de vocês, não tem patrocinador. Dito isso, bora pro vídeo. Até pra gente acelerar um pouco, Thiago, pra mim, as 3 primeiras vagas definidas aí, com Coritiba, Chapecoense e Atlético Paranaense, até porque eu acredito que esses 3 times farão aí de 64 pontos pra cima. E se fizerem 64, quanto é o caso da Chapecoense, ela vai ter um número de vitórias muito grande, já que já tem 17 vitórias, ou seja, chegaria a 19, e aí pra mim ninguém alcançaria a Chape em número de vitórias com essa pontuação de 64 pontos. O Atlético Paranaense, pra mim, vencendo as 3 partidas, ele vai chegar a 65, vai estar na série A, e o Coritiba, que para mim precisa de mais uma vitória para chegar a 64 com 18 vitórias aí, talvez mais um pontinho ali, 19, 65, vai estar na série A. Então para mim essas 3 primeiras vagas estão definidas. E aí a 4ª vaga vai ser essa briga que a gente está falando, o Nivaldo falou, o Jean falou muito bem também, em relação a Remo, Goiás e Criciúma. Também não acredito no Novo Horizontino mais. E aí analisando uma possibilidade, há uma possibilidade grande dos 3 terminarem com 64 pontos. Se isso acontecer, para isso acontecer também, o Goiás e o Criciúma precisam vencer seus 3 próximos jogos e o Remo vencer 2 jogos, né? O caso perderia para o Goiás na última rodada. Se o Remo vencer Novo Horizontino e também o Avaí, aconteceria isso. Caso o Goiás vença os 3 jogos, terminaria os 3 com 64 pontos, como disse muito bem o Jean. Aí o critério vai ser em saldo de gol entre Criciúma e Goiás, porque o Remo ficaria com a vitória a menos. Nesse momento, o Criciúma tem um saldo melhor que o Goiás, acima, com a diferença de 7 gols a mais tem o Criciúma. Então o Goiás teria que tirar essa situação. Agora, pensando, analisando em realmente a tabela, eu vejo que a do Criciúma é mais tranquila. Para que o Criciúma chegue a esses 64 pontos, automaticamente chegaria aí com 18 vitórias, né? Então ficaria com a pontuação bem. Então o favoritismo para mim para a 4ª vaga nesse momento é o Criciúma. Agora, analisando para o nosso lado, pro lado do Goiás, o que eu vejo que seria interessante, o melhor caminho para o Goiás seria o Remo ser derrotado na próxima rodada para o Novo Horizontino, para que o Novo Horizontino chegue a 59, o Goiás vença o Cuiabá, chegaria a 58 na sexta-feira. Na próxima rodada, na penúltima, tem um confronto Goiás-Novo Horizontino. O Goiás vencendo, passa o Novo Horizontino, automaticamente ele vencendo o Cuiabá e o Remo perdendo o Novo Horizontino, ele vai passar o Remo em número de vitórias, então chegaria muito vivo para a decisão na última rodada diante da equipe do Remo. E seria mais interessante ainda para você ver como que tá a situação, né? O Goiás tá torcendo muito para a derrota do Remo, porque se o Remo perdesse pro Avaí também, aí o Remo chegaria na última rodada sem chance, seria um jogo um pouco mais tranquilo, entre aspas, para a equipe do Goiás. E diante disso, o Criciúma tropeçar. Até um amigo nosso internauta falou: o Criciúma tem que perder um jogo. Não, ele não precisa, ele precisa empatar. Precisa não, empate já. Empatando já um jogo, ele já ajuda o Goiás, caso o Goiás vença as 3. Ele já volta pra... Galera, vocês pensam que foi só ele que secou? Não, teve mais secação. Inclusive, eles estão torcendo pro Remo perder. Te liga aí. Não é a mesa do Goiás. Rigorosamente. A diferença que ele diferença, ele pegou o Atlético. A diferença é a seguinte, que ele tem um saldo melhor que o Goiás. Então mas isso é a diferença. Tem que ganhar os 3 jogos. E a outra diferença é que ele joga 2 jogos em casa e o Goiás faz 2 jogos fora. E olhando pro lado do Remo, o Remo ele precisa fazer pelo menos 7 pontos nesses 9 que restam, porque aí ele terminaria com 65. Aí sim o Remo estaria na Série A. Então o Remo está numa situação que ele também não pode perder. 2 vitórias nos 3 jogos que restam do Remo não é garantia pro time remista. O Remo ele pode ter jogado o acesso fora no empate contra a Chapecoense com gol aos 48 minutos do segundo tempo. Era até mais que isso. Se ele ganha da Chapecoense, ele estaria com 61 pontos a 1 vitória do acesso. Ganharia do Avaí, iria 64. Justamente. Então a análise hoje pro remista, caso aconteça uma normalidade, porque a gente tá falando aqui dentro da normalidade, até em cima do que o Nivaldo falou, a gente analisa o que é mais normal. As zebras acontecem demais. A gente acontece toda hora.
Agora, numa normalidade, o Remo hoje tem que fazer 7 pontos nos 3 jogos que restam. E a gente não analisa assim, a possibilidade de empate. E o que está acontecendo de empate aí nessa. Você vê, o Atlético Paranaense venceu, né? O resto foi só. Todo mundo empatou. A única equipe da parte de cima. O único que perdeu foi o Goiás, automaticamente o que ganhou foi o Atlético Paranaense, o resto foram todos empates. Chapecoense empatou, Curitiba empatou, o Remo empatou, o Novo Horizontino empatou, o Criciúma empatou. Fala, Jean. Seguinte, nesse momento, Thiago, por mais que o presidente Atos Batista aqui, naquela brilhante entrevista que vocês comandaram com ele, deixou bem claro que ele não, até na próxima encarnação dele, ele não vai torcer pro Goiás subir, quem entra em campo é os jogadores. Mas aí tem uma ferramenta agora, que é do dirigente. O dirigente, o que ele pode fazer, ele deixou bem claro. Jogadores de base, por exemplo. Mim, ele falou que não colocaria time sub-20, eu até acho que mas o Atlético... ele pode fazer testes. Até acredito que o Atlético vai fazer esses testes e é o direito dele mesmo de fazer esses testes. Agora, cabe o Goiás, se eu sou um dirigente do Goiás hoje, primeiro, foco no sexta-feira. Não adianta nada você pensar em dar dinheiro para esse, para aquele outro, se não fizer a parte dele. E é o que para mim, o que eu tô mais preocupado é isso. O Goiás conseguir fazer a parte dele, que é vencer os seus 3 próximos jogos. Venceu sexta-feira, o jogo do Atlético é domingo. Sim, mas o Atlético tinha uma premiação de 10 milhões pelo acesso, os caras não deram conta. Tenta de novo. Amigo, de novo. Jogadores do Atlético aqui, premiação, uma linha branca pra eles aqui, não precisa ganhar do Criciúma não, empatar, difícil, muito, até porque o Nivaldo falou isso no direto assunto dele, já vem falando há algum tempo. O Atlético, o Adson falou isso também, o Atlético não tá conseguindo vencer nem quando precisava fora de casa, mas o caminho que tem é esse, é tentar fazer o Criciúma deixar de ganhar pelo menos um jogo. Então oferecer não é problema algum, oferece, tenta, pra mim o caminho é esse. Primeiro, Goiás fazer a parte dele. Vence o Cuiabá. E aí, amigo, mala branca. Muito bem, gente. Daqui a pouco... Pessoal, vocês viram que estão secando o Clube do Remo aí, inclusive falando da mala branca. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se. Vou deixar o último trecho aí. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. O Verdão líder. Mais um de Curitiba. Torcedor do Coxa. Luiz Antônio Costa Pereira, tá ligado com a gente, é torcedor do Paysandu, mandando lobos aqui direto de Belém do Pará. Humberto Carvalho também tá ligado com a gente, Saulo Gomes, vocês estão malucos, o Goiás não sobe. Ô, Saulo, avisa pra tabela de classificação, a tabela de classificação ainda acredita no Goiás e eu também. Também acredito no Goiás. A gente vai bater sexta-feira e vai subir. Falamos isso aqui ontem no debate. Um abraço aqui pro nosso grande Paulo Rocha, também tá ligado. Vila Nova precisa de uma reformulação completa. Muito bem. O Flávio Gonçalves também tá ligado aqui de Belém, todos os dias, sempre ouvindo o debate das feras.